Bom, então eu estava mostrando aqui o funcionamento do programinha Node Excel, né, para você fazer análise de redes. Eu estava exemplificando, né, no vídeo anterior com a rede da deputada Rita Passos. Né. Agora eu fiz um resumo aqui nesse PowerPoint do slide atual, onde eu traduzi, né, algumas das métricas individuais de análise da rede, acho que é para simplificar o entendimento. Então, esse gráfico aqui, né, é a interação entre as pessoas que curtiram a fanpage da Rita, os últimos 3 posts. Né? Você vê que eu deixei aqui na forma meia transparente aí a rede completa, os outros vértices, né? E deixei em destaque apenas os principais, né? Aqui, esse node é a própria deputada Rita Passos e ele encontrou 4 clusters, né? 4 agrupamentos diferentes nessa rede. É uma rede bastante densa, né? Vocês vão ver, os membros têm ligação não apenas com a Rita, mas também entre si. Então você tem um primeiro grupo de medidas que são globais, né, da rede, como a gente viu. Os vértices são as pessoas, né? Você tem então 143 pessoas interagindo e aqui 4.400 aproximadamente interações, né, que podem ser comentários, likes, compartilhamentos, etc. Né? E isso aqui fica interessante quando você compara, né, redes entre si. Elas podem ser então mais ou menos densas, né? Vamos dizer, uma rede onde todos os membros têm ligação com todos os outros teria uma densidade 1, né? Aqui está mostrando que a ponto 43 é uma rede bastante densa. Modularidade, né? Quando você tem esses agrupamentos, ele te dá também a medida de conexão entre os agrupamentos. Distância geodésica entre os vértices, né? Para você a informação flui, né, de pessoa para pessoa, e aqui a distância geodésica média da rede, né? Vocês lembram daquele índice Kevin Bacon, né, que o pessoal inventou, e que diz que media a proximidade que as pessoas tinham do Kevin Bacon, né? Quem tinha feito já filmes com Kevin Bacon, né? Então, se eu fiz um filme com Kevin Bacon, essa distância é 1. Se eu conheço alguém que fez um filme com Kevin Bacon, a minha distância é 2. E assim por diante, né? E diz aí a brincadeira que no 6º anel todas as pessoas do mundo já estariam de alguma forma conectadas, né? Bom, aqui tem uma descrição básica de cada uma das métricas incluídas na análise global da rede. Então, nisso eu não tive tempo ainda de traduzir, né? Então, modularidade, né? Quando o gráfico tem grupos, né? Essa é uma medida de qualidade desse agrupamento. Os gráficos com alta modularidade têm conexões densas entre os vértices, né? Dentro do mesmo grupo, mais conexões esparsas entre os vértices em diferentes grupos, enfim. A densidade do gráfico, né? É uma razão que compara o número de edges, né? Dentro do gráfico com o máximo número de edges possível, né? Que eles teriam se todos os vértices estivessem conectados com os outros, né? Aí os edges que são duplicados ou que se referem a si mesmos são ignorados. A distância geodésica média, como eu disse, né?
é a distância entre todos os pares de vértices, onde a distância geodésica é a distância entre dois vértices ao redor do caminho mais curto da ligação mais curta entre elas, e assim por diante. Bom, o mais interessante que eu acho aqui são as métricas individuais, né? Então, para cada uma dos agentes da rede, como eu estava discutindo rapidamente, né, no vídeo anterior, esse aqui é o número de conexões, né, que a pessoa tem com os demais na rede, né, e outras são medidas de centralidade, né. Vamos entrar em detalhes aí em cada uma delas, exemplificando rapidamente. Essas são as 5 medidas básicas que o Node Excel dá. Então, o grau, né, ou degree, é uma medida usual, uma medida rústica de popularidade do agente, o número de conexões, né, em comum entre o agente e os demais participantes da rede. Como eu falei, ele não está calculando aqui o in degree nem o out degree, porque é uma rede recíproca, essa, né, diferente da do Twitter, por exemplo, onde a relação não é necessariamente recíproca. Então vamos pegar aqui o tal do Beto Barbosa, né? Você vê que ele aparece com 104 conexões. Aqui tem as 104 interações, né? Desculpa, que ele teve com os demais membros da rede, né? Essas interações aí podem ser as mais diversas, né? Pode ser um comentário consecutivo, que ele gostou do comentário de alguém, que ele gostou do post, ou alguém gostou do post dele, né? Que ele comentou um post, que ele e outra pessoa gostaram do mesmo post. Então são os mais diversos tipos de interação que estão sendo quantificadas ali no degree, né? Então, esse aqui é um quadro resumo que mostra essas atividades dos membros da rede. Obviamente a própria deputada, que é proprietária da fanpage, né, tem o maior número aí de atividades, seguido do Paulinho, depois do Ademar, do Jorge e etc. Mas é interessante notar como essas medidas simples, né, diferem das outras métricas que são criadas mais sofisticadas, que são criadas pelo Node Excel, né. Então, essa between and centrality, né, que eu traduzi como centralidade e intermediação, né. Como disse, popularidade é importante, mas não é tudo. A medida de centralidade e intermediação aponta para os indivíduos que funcionam como pontes entre diferentes grupos. São pessoas-chave que fazem conexões entre os grupos, de tal forma que, se forem retiradas, outros grupos serão desconectados da rede, né? Então você vê aqui o Ademar, o Paulinho, a Eliane, o Wendel, são pessoas importantes, né, porque elas fazem a conexão da rede da deputada Rita com outras pessoas em outras redes, né? Só uma coisa, eu não conheço aqui as pessoas, mas eu não estou fazendo uma análise qualitativa, não sei qual foi o comentário, por exemplo, que essas pessoas fizeram. Podem não ser, inclusive, comentários positivos, né? No caso de uma fanpage é muito difícil, né? Mas que não sejam positivos, em todo caso, está dizendo apenas que houve uma interação. Seria preciso entrar depois na planilha, a gente pode fazer isso e ver qual foi o comentário especificamente. Mas mesmo que não tenha sido um comentário positivo, você sabe que é uma pessoa importante, você está dando uma atenção, está respondendo, está entrando em contato, porque ela faz uma ligação com um outro grupo, né, importante de pessoas que interagiu, né, com a fanpage. Closeness centrality, né? Aí a definição, ela mede quão próxima a pessoa está próxima da outra dentro da rede, né? Entre pessoas próximas, as mensagens fluem de forma mais rápida do que entre pessoas distantes. É uma medida, então, da distância média mais curta, né? A gente já tinha visto lá aquela distância geodésica média, né, que é da rede como um todo. Aqui é a distância para cada uma das pessoas, né? Então, dessa medida deriva a ideia segundo a qual o grau de separação entre quaisquer pessoas no planeta gira ao redor de 6, né? São os 6 anéis, né? Da onde saiu o tal do índice Kevin Bacon, né? Que se usava lá em Hollywood para ver a proximidade das pessoas com o ator Kevin Bacon. Então, novamente aí aparece o Ademar, o Paulinho, a Eliane, o Wendel, o Daniel, etc., como
pessoas têm bastante proximidade entre si na rede. Depois você tem essa outra medida, são duas medidas de centralidade, aí a Engine Vector e a PageRank, muito parecidas, quer dizer, elas fazem uma análise qualitativa das conexões. Então, não interessa só quantas conexões você tem, mas com quem você está conectado. Se a pessoa com qual você está conectado tem muitas conexões, essas métricas então estão levando isso em conta, né? Em resumo, algumas conexões são mais benéficas que outras. Essa medida faz uma avaliação qualitativa da relação, pois muitas vezes a conexão com o indivíduo popular é mais importante do que a conexão com muitos indivíduos isolados. Então, Ademar, Paulinho, Diego, Eliane, Daniel, né, são importantes também na rede, porque as pessoas com as quais eles estão conectados são importantes. A mesma coisa aqui no PageRank. A curiosidade é que esse PageRank aqui foi o algoritmo aí revolucionário usado pelo Google, né, para te sugerir páginas. Então ela mede não só a quantidade de links, né, que uma página tem, mas também a qualidade desses links. Páginas muito importantes, né, tem um peso maior na pontuação, e para fazer esse cálculo ele leva em consideração a rede como um todo, né? Aí você vê que basicamente as métricas elas estão correlacionadas umas com as outras, né? As pessoas que aparecem no topo de um ranking, em geral, aparecem também no topo do outro. Não necessariamente, né? Você vê a ordem, às vezes é diferente, mas elas têm muita coincidência entre elas, aí depende do que você está querendo ressaltar, né? E finalmente esse coeficiente de agrupamento, né? Clustering coefficient, né? Em algumas redes, os amigos de uma pessoa podem ser amigos entre si ou não, né? Num caso extremo, um gráfico completo é formado quando todos os agentes, né, de um grupo são ligados uns aos outros. Em outras redes, os amigos de uma pessoa não são seus amigos, mas não são amigos entre si. Então, o coeficiente de agrupamento mede esse tipo de relação. Bom, quero voltar rapidamente para o Node Excel antes que acabe o tempo, só para mostrar algumas outras características interessantes. Primeiro, a gente está sempre ilustrando aí com esse Fusterman-Ringel, né, que é um tipo de gráfico, mas existem diversos outros, né, disponíveis. Por exemplo, então, Harel-Koren, vamos pedir para fazer um refresh. Aí você precisa realmente ir testando e vendo que visualização fica mais interessante para a tua rede, né? Uma rede tipo circular também é às vezes bastante usada. Bom, um primeiro passo aí seria você filtrar, e aí você pode filtrar o gráfico em função daquelas métricas, né? Você vê, esse filtro dinâmico vai te trazer aí a distribuição de frequência, né, daquelas métricas que a gente analisou, né, por exemplo, degree. Então vamos começar a selecionar já. Eu quero pessoas que têm, na minha rede, mostrar as pessoas que têm um número de conexão maior, né? Ele não está alterando muito aqui o gráfico. Vamos mexer aqui no Between a Centrality. Aqui já alterou de forma mais significativa. Deixa eu voltar lá para a visualização do Fusterman-Ringel, que é uma que eu gosto, e refazer, né? Você vai então, vamos dizer, filtrando aí de modo a reter quais são. Opa, aqui filtrou já demais, vamos voltar, né? Segundo os critérios, quais são as pessoas mais importantes na rede, até que você chega aí numa solução que seja razoável, né? Você pode mexer, na verdade, com qualquer característica do gráfico, né? Com a espessura das linhas, com o tamanho do node, com as cores, até formar a visualização ideal, né? Então você tem esse procedimento aqui
né, que é o autofill, e que vai te permitindo preencher automaticamente essas colunas aqui do gráfico, né? A cor, o shape, o tamanho, a opacidade, né, de forma a ir dando maior destaque. Vamos pegar aqui por exemplo, vamos pegar o vértice que eu coloquei aqui. Então o tamanho do vértice desse gráfico está proporcional ao PageRank, né, que é aquela medida